Quero saudar a todos com a graça e a paz de nosso Senhor Jesus Cristo. É Ele, o nosso Senhor, e a Ele toda a honra, toda a glória, todo o nosso louvor, toda a nossa adoração. E nesse espírito nós vamos iniciar o culto. Eu peço a você que fique de pé nesse momento e abra sua Bíblia no Salmo 100. Esse é um salmo de chamamento, um salmo em que convida a todos para louvar ao Senhor, para buscar ao Senhor, para celebrar ao Senhor que nos deu a vida, a fortaleza, nos deu a salvação em Cristo Jesus. Salmo 100. E nós vamos recitar todos juntos esse salmo. Os que são do Senhor iniciam assim: celebrai com júbilo ao Senhor, todos juntos, vamos lá. Celebrai com júbilo ao Senhor todas as terras, servi ao Senhor com alegria, apresentai-vos diante dele com cântico, sabei que o Senhor é Deus, foi ele quem nos fez e dele somos. Somos o seu povo e rebanho do seu pastoreio. Entrai por suas portas com ações de graças e nos seus átrios com hinos de louvor. Rendei-lhe graças e bendizei-lhe o nome. Porque o Senhor é bom, a sua misericórdia dura para sempre, e de geração em geração a sua fidelidade. Mesmo em pé, quero convidar o irmão Júnior para orar nesse momento. Júnior. Coloque o seu pensamento no Senhor e diga a Ele o que você veio fazer aqui nesta noite fria por fora, mas quente por dentro. Diga a Ele o que você veio fazer. Amém. Vamos orar, meus irmãos. Senhor nosso Deus, Senhor nosso Pai, nós queremos Te louvar, Senhor, porque o Senhor é bom. Queremos, Pai, engrandecer o Seu nome, porque só o Seu nome merece o nosso louvor, a nossa adoração, a nossa rendição a Ti, Senhor. Obrigado pelo Teu amor incondicional sobre as nossas vidas e por nossas vidas, ó Deus. Obrigado por essa igreja, que temos o privilégio de ter as portas abertas, a liberdade de poder entrar aqui no momento que quisermos, de abrir essas portas quando quisermos, ó Deus, ainda temos essa liberdade. Te agradecemos, ó Pai, porque o Senhor nos conduziu aqui nessa noite, Pai. Senhor, fala conosco, o Senhor já tem falado desde que o Lars tomou a frente aqui, fala conosco em cada parte desse culto, Deus, através dos cânticos, através das conversas que nós vamos ter uns com os outros eventualmente, através da ministração da sua palavra, através da vida do pastor Pedro, através, ó Pai, dos momentos de comunhão que nós vamos ter aqui com o Teu Espírito Santo, Senhor. Fala ao nosso coração, ó Deus, que nós possamos nos alegrar, ó Deus, com o exame da sua palavra, que ela venha ao encontro, Pai, dos nossos anseios, que ela venha, Pai, nos corrigir, que ela venha nos trazer esperança, Senhor, que ela venha, Senhor, nos transformar nessa noite, Pai. Essa é a nossa oração e nós fazemos assim no doce e precioso nome de Jesus, ó Pai. Amém, Senhor. Ainda em pé, fique em pé que nós vamos louvar ao Senhor. Grupo de louvor. Som. Graças e paz, igreja. Bom, volta. Tempo aí de correria. Muito bom estar na casa do nosso Pai, nosso Deus. E vamos estar entoando aqui um cântico. Acredito que ele seja novo, mas eu peço que os irmãos reflitam a letra dessa canção. Vamos cantar sobre a bondade do nosso Deus. Vamos cantar que Ele é fiel todo tempo Ele é bom. É isso que nós vamos declarar aqui nessa noite.
que a mensagem possa ir de encontro aos corações. Amém? Te amo, Deus, tua graça nunca falha. Todos os dias eu estou em tuas mãos. Desde quando me levanto até eu me deitar, eu cantarei da bondade de Deus. E Ele é fiel. És fiel em todo tempo. Em todo tempo tu és tão bom. Com todo fôlego que tenho, eu cantarei da bondade de Deus. Tua doce voz que me guia em meio ao fogo, na escuridão, tua presença me conforta. Sei que és meu Pai, que amigo és. Cantarei da bondade de Deus. És fiel em todo tempo. Em todo tempo tu és tão bom. Com todo fôlego que tenho, eu cantarei da bondade de Deus. Essa bondade nos seguirá. Tua bondade me seguirá, Senhor. 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 És fiel em todo tempo. Em todo tempo tu és tão bom. Com todo fôlego que tenho, eu cantarei da bondade de Deus. És fiel, as vozes. És fiel em todo tempo. Todo tempo. Em todo tempo tu és tão bom. Com todo fôlego que tenho, eu cantarei da bondade de Deus. Eu cantarei da bondade de Deus. Eu cantarei da bondade de Deus.
Eu creio que visitante aqui só você. Fica de pé para o pessoal conhecer você aí. Glória a Deus. Deus abençoe você. Ela estava viajando e retornou. Então nós estamos felizes com o seu retorno. Graças a Deus. Nós temos alguns avisos e eu gostaria que você prestasse atenção nos que nós vamos fazer durante a semana. Hoje nós tivemos a nossa escola bíblica, passamos um pouco do horário, vamos dar um puxão de orelha no nosso professor para evitar esse tipo de coisa. E nós temos horário a cumprir, né? A nossa barriga falar alto, mas foi uma aula abençoada. Falamos sobre os batistas, sobre o nosso princípio, falamos sobre quem somos e o que pretendemos e precisamos ser para a honra e glória do Senhor. Então eu faço o convite a você. Todos os domingos, 9 horas da manhã, nós temos o nosso devocional e logo após a nossa escola bíblica. E realmente está uma bênção. E eu quero desafiar aqueles que não estão vindo à escola bíblica. Quem vem tem colhido bênçãos. Quem não vem tem perdido porções muito específicas, muito boa da palavra de Deus. E nós precisamos estudar a palavra para continuarmos firmes. Então, domingo, nós temos a nossa escola bíblica. Eu estou convidando você que não tem esse cuidado de vir. Venha junto conosco louvar ao Senhor. Não só por causa do café, que é muito gostoso, né? A nossa comunhão pela manhã, quem não vem realmente está perdendo. É uma comunhão muito boa, o nosso café, logo depois da ministração, entre a ministração e a aula, né? Nós tomamos um café muito bom, conversamos com os irmãos, batemos aquele papo muito joia, muito legal. Então venha nos prestigiar e prestigiar a você com conhecimento da palavra do Senhor. Nas nossas quartas de orações, nós temos pessoas que estão sustentando a igreja em oração. Separam seus momentos. Estávamos esperando você também, Suzana. Suzana faz parte desse time aí, né? Um time de fogo, que tem buscado o Senhor, que tem intercedido pelas suas vidas, né? Pelas próprias vidas e também pela vida da igreja, sustentada da igreja de oração. Uma igreja que ora é uma igreja que é abençoada. As nossas quartas de orações começam às 19h30. E nós mudamos mesmo o nome, não é culto de oração na quarta-feira, não, é quarta de oração. É o momento em que chega o limiar da semana e que nós separamos para estar ali buscando ao Senhor. Venha conosco. Venha ver o que Deus tem feito nessas quartas-feiras aqui nesta igreja. Nós temos também o nosso... eu vou falar agora da Graça. A Graça tem um recado importante para dar aqui, vamos lá. E essa eu posso dizer com todo carinho que realmente é uma graça, né? Graça e paz, igreja. Estou aqui para dar um avisinho, né? Nossos eventos agora em julho, em agosto. Ver se os meninos conseguem jogar aqui na tela. Esse é depois. Esse é o depois. Isso. Então, vocês estão vendo aí, esse convite é para todas as mulheres da igreja. Então, no dia 30 de julho, nós estaremos aqui fazendo o nosso chá. O último que nós fizemos foi muito bom, foi muito gostoso, foi uma tarde maravilhosa. Tivemos aqui 65 mulheres e foi muito legal. Começaram a me cobrar, e aí, quando vai ter outro chá de mulheres? E aí nós vamos fazer o nosso chá no dia 30/7, às 14 horas. Então, convidem suas amigas, vizinhas, irmãs, e vamos passar uma tarde aqui bem gostosa. A gente, durante a semana, vai estar passando aí informações para vocês, como vai ser, se vamos trazer pratinhos. Então, vamos estar passando informações para vocês. Seria muito importante que todas participassem. Esse dia foi o dia da discórdia, né? Né, Kiko? Cadê o Kiko? Levanta a mão aí. Está lá na porta. Esse foi o dia da discórdia, irmãos. Que as irmãs vieram e alguns homens vieram acompanhar as esposas. E aí nós falamos assim, elas estão bem aqui, né? Vamos fazer a nossa confraternização.
Corremos por Habib's. Ah, o Kiko não estava. Até hoje, irmãos, é assim que começam as brigas, viu? Mas nesse próximo aqui nós vamos lá e o Kiko vai pagar para nós as esfirras lá no Habib's. É o nosso dia, né? É gostoso passar uma tarde juntas, bater papo, trocar ideias. O nosso tema nesse dia vai ser Mulheres Perseverantes. Então, desde já eu peço que vocês, mulheres, igreja, estejam orando por este evento. Tenho certeza que vai ser uma tarde maravilhosa. Tá? Agenda, coloquem na sua agenda essa data. Não marque nada neste dia, tá bom? Para a gente passar aqui uma tarde bem agradável, bem gostosa. Agora pode passar o próximo. Em agosto, nós vamos ter o nosso culto de inverno. Então, vai ser também muito bom. Já coloca aí na sua agenda também, reserva esta data. Será no dia 6/8. Nós estamos ainda vendo o horário, mas provavelmente será às 20 horas. Tá bom? Então, já reserva aí, não marca nada neste dia, para a gente estar aqui em comunhão, juntos, fazendo o nosso culto de inverno. Muito obrigada. Muito bom. Esse trabalho das mulheres... Quem veio aqui no culto no chá de mulheres? Levanta a mão, quem esteve presente. Até o Cauã levantou a mão, olha. É isso aí, Cauã. Eu também estive presente. Foi bom, né? Foi bênção, não foi bênção? Então, olha, guarda essa data e nós vamos trabalhar com carinho. Vamos ver o que Deus vai falar naquele dia às mulheres e aos homens também, né? Vai falar a nós também naquele dia, quando nós vamos todos lá no Habib's desfrutar do sabor que o Kiko vai pagar para nós lá. Irmãos, vamos louvar ao Senhor novamente? Vamos lá? Para a igreja se colocar de pé novamente. Vamos cantar agora, declarar: da glória e majestade seja dada a nosso Deus. Cantai, nosso Senhor, um cântico novo. Vamos adorar ao nosso Deus. Anunciai entre as nações as suas obras, entre todos os povos as suas maravilhas, porque grande é o Senhor e muito digno de ser louvado, mais temível do que falsos deuses. Glória e majestade estão diante dele, força e formosura no seu santuário. Glória e majestade estão diante dele, força e formosura no seu santuário. Cantai ao Senhor, cantai ao Senhor um cântico novo, cantai ao Senhor
ao Senhor, bendizei o seu nome, proclamai a sua salvação, anunciai entre as nações as suas obras, entre todos os povos as suas maravilhas, porque grande é o Senhor e muito digno de ser louvado, mais temível do que falsos deuses. Glória e majestade estão diante dele, força e formosura no seu santuário. Glória e majestade estão diante dele, força e formosura no seu santuário. Estão diante dele, força e formosura no seu santuário. Glória e majestade estão diante dele, força e formosura no seu santuário. Amém, glórias a Deus, a Ele toda a honra, toda a glória e todo o louvor. Ele é tudo que nós precisamos, é nele que depositamos a nossa confiança, nossos anseios. Nós vamos declarar agora que Ele é o Rei do nosso coração. Seja o monte que pecou, a fonte que eu bebo, és minha canção. Rei do meu coração, seja o meu esconderijo, refúgio que preciso, és minha canção. Tu és bom, bom, oh, tu és bom, bom, oh, tu és bom, bom, oh, tu és bom, bom, oh. Rei do meu coração, seja o vento em minhas velas, a âncora do mar, ó minha canção. Rei do meu coração, seja o meu esconderijo, refúgio que preciso, és minha canção. Tu és bom, bom, oh, tu és bom, bom, oh, tu és
deixarás, não me deixarás jamais. Tu não me 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 deixarás, não me deixarás jamais. Tu és bom, bom, bom. 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 Amém. Glórias a Deus. Obrigado, Senhor. Pois Tu és bom, Tu és soberano em nossas vidas. Nós vamos declarar agora, Senhor, Senhor, é o nosso Deus poderoso. Os irmãos que tiverem dízimos e ofertas podem aproveitar esse cântico e vir aqui à frente. Poderoso, nunca falhará. Maravilhoso Deus, mais que buscamos, mais que pedimos, grandes coisas faz. Ressurgiu e a morte venceu. Nosso Deus é poderoso, em seu nome vamos vencer. Nosso Deus é poderoso. Deus conosco, sempre perto está, dando a solução. Mais que sabemos, mais que esperamos, grandes coisas faz. Ressurgiu e a morte venceu. Nosso Deus é poderoso, em seu nome vamos vencer. Nosso Deus é poderoso. Ressurgiu e a morte venceu. Nosso Deus é poderoso,
conosco, nos conduzirá e jamais nos deixa, e jamais nos deixa. Deus por nós quer nos abraçar, Ele nunca falha, Ele nunca falha. Ressurgiu, a morte venceu, nosso Deus é poderoso, em seu nome vamos vencer. Nosso Deus é poderoso, nosso Deus é poderoso, nosso Deus é poderoso. Amém. Glórias a Deus. Pode se assentar, igreja. Hoje, quem estaria trazendo um hino solo é a irmã Ana do Alex. E eles não estão na igreja. Vocês estão vendo a Ana do Alex aqui? Não, a Ana não está bem, está um pouco... está se recuperando. E ela não pôde estar. Então, coloque a Ana e o Alex nas suas orações, ok? Não poderia passar sem dar 2 avisos aqui. Preciso dar 2 avisos. Bem urgente. O primeiro deles... ok. O primeiro deles, dia 26, terça-feira, é o dia do missionário batista. Nós temos pessoas que estão lá no campo, nós temos mantido missionários também, tanto no Brasil como fora, mas nós temos que orar por essas pessoas. Existem 3 maneiras de você ser um missionário. É você ir, de fato, você orar pelos missionários, você está colocando ele lá no campo com as suas orações e você contribuindo também. As 3 maneiras de você agir na obra missionária e contribuir para missões. Orando, contribuindo e indo de fato. Eu não sei qual é o teu chamado, mas você pode orar. E você pode contribuir para que missões seja feita. E o próximo é a terça-feira, é isso? Opa, deixa eu ver aqui. Próximo domingo, né? Então eu... Ah, tá. É que eu confundi com o outro. Muito bem. Próximo domingo é dia do missionário. Nós vamos estar orando durante toda a semana pelos nossos missionários. E na próxima terça-feira... Próxima terça-feira. Isso quer dizer que é depois de amanhã, né? É isso? Próxima terça-feira nós teremos o sopão. O que é o sopão? Alguns irmãos tocaram no coração por causa do frio, cuidar um pouco da população que está sofrendo aí com o frio e com a falta de alimento. Então vai começar às 19h30. Às 19h30 aqui na igreja, certo? Vamos preparar a sopa, colocar nos carros e vamos lá no campo distribuir. O Ricardo que está convidando, o Ricardo e a Vânia, estão convidando os irmãos. Quem é que pode ir? Todo que pode andar, todo que pode participar. Está livre para todos. Então, venham. Próxima terça-feira, 19h30, ok? Elas estão ansiosas, né? E nós vamos orar por elas também, para o cultinho agora das nossas pequeninas. Deixa eu chamar alguém aqui. Suzana, vem orar pelas crianças aqui, junto conosco. E aí, vocês vão ficar aí ou quer vir aqui junto conosco aqui, ó? Então vem para cá. Aqui, ó. Aqui, ó. Você vai subir sozinho, ó. Aqui.
Vamos lá. Isso. Quem quer vir? Deixa eu sentar você aqui. Vira de frente. Aí. Você, Laís. Pronto. Senta aqui, ó. Ó. Senhor meu Deus, Pai querido, Pai de glória, Pai amado, aqui estamos reunidos, Senhor, em vosso nome. Venho agora, Senhor, pedir por essas crianças, Pai, para que o seu aprendizado seja elevado ao Senhor, para que os professores que com eles estarão tenham a sabedoria para passar, Senhor, a sua palavra na linguagem que eles possam entender e que eles possam acompanhar, Senhor, e evoluir junto a todos. Eu te agradeço e oro em nome do Senhor Jesus. Amém. Vamos lá acompanhar. Ó, isto. Pastor Pedro, pode subir conosco. Providenciar água para o pastor Pedro aqui. Queridos, eis aqui o profeta de Deus que vai trazer o recado do Senhor esta noite. Então nós devemos sustentá-lo em oração e agradecer ao Senhor pela vinda do pastor Pedro e a esposa aqui. Feche seus olhos, vamos orar nesse momento. Santo e eterno Deus, nosso Pai que estás nos céus. Queremos nesta hora, Senhor, com toda a intrepidez, colocar na tua presença, Senhor, o teu servo. Que irá, Senhor, trazer o recado, Senhor, vindo de ti para nós. E que como humildes ovelhas, ó Deus, que nós possamos ouvir a tua palavra. Ela não vai falar ao meu amigo, ela não vai falar ao meu vizinho de banco. A tua palavra fala ao meu coração, Senhor. Prepara o coração dos nossos irmãos para ouvir o teu recado. E prepara o teu servo, Senhor, para falar de ti, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Boa noite, irmãos. Que a graça e a paz do Senhor Jesus Cristo estejam com todos vocês. Como é bom podermos voltar mais uma vez, estar aqui com vocês, mais esta oportunidade, né? Eu louvo a Deus por este momento, é para mim uma grande alegria poder estar aqui. Eu quero parabenizar aí os irmãos do louvor, né? Esses dois irmãos que de forma brilhante, corajosa, né? Nos elevaram na presença de Deus em adoração. Que Deus abençoe vocês. Queridos irmãos, eu quero te convidar para que você abra aí a palavra de Deus no Evangelho de Jesus Cristo, escrito por João, lá no capítulo 19. Evangelho de Jesus Cristo, escrito por João, lá no capítulo 19. E eu quero ler com vocês 2 versos deste texto, pensando sobre o seguinte tema: o que nos ensina o brado de Jesus lá na cruz. E eu quero te convidar, se você puder, para que você se coloque em pé, reverenciando desta forma a santa palavra do Senhor nosso Deus, e acompanhe aí a leitura que eu estarei fazendo deste texto. Nós temos uma grande dificuldade porque nós temos uma variedade muito grande de versões da Bíblia, né? E cada um possui uma versão. Então a minha versão poderá aí trazer alguma diferença da sua. Então eu vou ler textos na Almeida Revista e Atualizada, na NVI, na Nova Versão Transformadora, mas o texto estará dizendo aí a mesma coisa, tanto na minha quanto também na sua Bíblia, apenas usando palavras diferentes.
Diz assim a palavra do Senhor, João capítulo 19, a partir dos versos 28. Depois, vendo Jesus que tudo já estava consumado, para que se cumprisse as Escrituras, disse: tenho sede. Estava ali um vaso cheio de vinagre. Embeberam de vinagre uma esponja e, fixando-a num caniço de isopo, aproximaram a esponja da boca de Jesus. E quando Jesus tomou o vinagre, disse: está consumado. E, inclinando a cabeça, entregou o seu espírito. Vamos orar. Pai querido, é a tua palavra a qual nós estamos diante dela. E nesta hora, Senhor, nós pedimos a Ti, Senhor, que o Senhor fale aos nossos corações. Que cada um dos meus irmãos, cada um que aqui está nesta hora, tenha esta mesma oração, esta oração corajosa, Senhor, de pedir para que o Senhor fale aos nossos corações aquilo que nós precisamos ouvir e não aquilo que nós queremos ouvir. Fala, Senhor, nos ensina, nos corrige, mas acima de tudo, Senhor, conforta, consola os nossos corações, enche-nos de alegria, de paz, de renovo, e que ao sairmos aqui desta noite, Senhor, saímos todos nós bendizendo, louvando e glorificando o Teu nome. É o que lhe pedimos em nome de Jesus, Pai. Amém. Pode sentar, meu irmão, pode sentar, minha irmã, que Deus te abençoe. Eu quero que você concentre a sua atenção no verso 30. Veja que o versículo 30 nos diz que quando Jesus tomou o vinagre, ele disse: está consumado. A nossa vida, meus queridos irmãos, ela vai sempre nos proporcionando momentos que sempre ficam registrados na nossa mente, no nosso coração, momentos que marcam a nossa vida, como por exemplo este momento que eu estou vivendo com vocês, e eu vou sempre me lembrar que um dia o Senhor, bondoso Deus, me deu a graça de poder estar aqui neste dia, unindo a minha voz, as vozes de vocês, para juntos glorificarmos e bendizermos ao nome do Senhor, dizer que Ele é grande, que Ele é altíssimo, que Ele é poderoso, que Ele é o nosso Deus, que Ele é o Rei do nosso coração. Então há momentos da vida que eles ficam gravados em nós, não é? E que vez por outra, dependendo da circunstância, dependendo do momento que nós estamos vivendo, estas memórias, elas virão à nossa mente e nós nos lembraremos daqueles momentos. E um dos momentos, queridos irmãos, que eu tenho gravado na minha memória e que eu quero compartilhar com vocês nesta noite, para ilustrar esta palavra de Deus ao nosso coração, aconteceu há alguns anos atrás, quando lá na Igreja Batista em Vila Conceição, um querido irmão foi elevado à glória, faleceu. E nós então fizemos o culto fúnebre daquele irmão, estive ali no cemitério, apoiando aquela família, fizemos o culto, e depois do culto o caixão então foi lacrado, e o corpo levado à sepultura. E eu fui com aquela família até a sepultura. E não era aqueles cemitérios que se enterrava na terra, era aqueles de gaveta, você deve conhecer. E enquanto os funcionários daqueles cemitérios trabalhavam, preparando para depositar aquele caixão com o corpo daquele irmão naquela sepultura, eu comecei a observar as placas que estavam naqueles túmulos. E eu li uma placa, o nome da pessoa, a sua data de nascimento e a data da sua morte. E eu olhei uma após outra, comecei a observar. E eu vi uma nasceu em 1959, morreu em 1964. E eu falei, meu Deus, tão jovem, uma criança. Olhei para outra, amigo de 1959, morreu um pouco depois, outro 1959, e eu pensei, puxa, parece que essa aqui é a área que eles enterram aqueles que nasceram em 1959. E eu disse, então, peraí,
Eu nasci em 1959. Quantas pessoas que nasceram no mesmo ano que eu, mas que já deixaram este mundo, que já partiram. E ali eu vi crianças, adolescentes, jovens, meia-idade, né? E que já ali haviam partido, e eu comecei a pensar naquela realidade, fui embora para minha casa, pensando naquele irmão, naquela família, e naquilo que eu vi naquele cemitério, aquelas placas, e eu então comecei a pensar, puxa, mas tão jovem, adolescente, meia-idade, e aí a pergunta que sempre vem à nossa mente, né? Mas quando a gente olha para uma criança que faleceu, um jovem, um adolescente, ou seja, um idoso, nós vamos nos perguntar, quanto é o tempo ideal para se viver? 8 anos? 50 anos, 80 anos, 120 anos? Quanto é jovem demais para se morrer? E ainda mais, irmãos, qual é o motivo, qual é o propósito do viver? E a gente conhece, eu comecei a pensar nessas perguntas, nestas questões, e então eu comecei a pensar na palavra de Deus, porque a palavra de Deus, ela sempre tem as respostas seguras para o nosso coração, e eu costumo dizer, queridos, que a palavra de Deus, ela tem resposta para qualquer coisa da sua vida. O que você imaginar, a palavra de Deus tem a resposta, até receita de bolo tem na Bíblia. A palavra de Deus tem a resposta para todas as coisas. E pensando então nesta questão, e indo para a palavra de Deus, ouça, meu querido irmão, o que o apóstolo Paulo, lá em Filipenses, capítulo 1, a partir dos versos 20, Paulo naquela ocasião tinha 50 anos, talvez até um pouco menos, e veja, meu irmão e minha irmã, o que o apóstolo Paulo, ele pensava acerca do propósito do viver, respondendo para nós essas perguntas. Quando é jovem demais para morrer? Quanto tempo é bom demais, é velho demais para se morrer? Qual é o propósito da vida? E aí o apóstolo Paulo em Filipenses capítulo 1, versículo 20, ele vai dizer assim para nós: minha grande expectativa e esperança é que eu jamais seja envergonhado. Ou seja, enquanto ele vivia, que a sua vida não fosse um mau testemunho sobre Cristo, mas que continue a trabalhar corajosamente como sempre fiz. Com qual propósito, apóstolo Paulo? Qual é o propósito do trabalho? Meu irmão, seja qual for a sua profissão, seja qual for a sua área, veja bem, este é o propósito. Este é o propósito que a palavra de Deus nos diz. Olha só, 1 Filipenses, capítulo 1, verso 20, minha grande expectativa e esperança é que eu jamais seja envergonhado, mas que continue a trabalhar corajosamente como sempre fiz, de modo que Cristo seja honrado por meu intermédio, quer eu viva, quer eu morra, ou seja, viver ou morrer para Paulo, era ver Cristo ser honrado na vida dele. E ele segue no verso 21, pois para mim o viver é Cristo e o morrer é lucro, mas se eu continuar vivo, eu posso trabalhar e produzir frutos para Cristo. Ele está dizendo que se ele continuar vivo, é isto que ele vai fazer, trabalhar para Cristo, produzir frutos para Cristo. E ele segue, na verdade eu não sei o que escolher, morrer ou viver. Estou dividido entre 2 desejos, quero partir e estar com Cristo, o que me seria muitíssimo melhor. Percebe, irmãos? O apóstolo Paulo, ele está respondendo para nós o quanto é jovem demais para se morrer, quanto tempo é o ideal para se viver e depois morrer, e ele vai dizendo para nós que nós não devemos pensar da forma como muitas vezes nós pensamos, meu Deus, mas tão jovem. Não é desta forma que nós, servos do Senhor, devemos encarar a nossa vida. E ele vai dizer aqui que estar com Cristo é muitíssimo melhor, seja aos 8, aos 80 ou aos 120 anos. Estar com Jesus Cristo é muitíssimo melhor. E no verso 24 ele conclui dizendo: contudo, por causa de vocês, cristãos filipenses, Paulo vai escrevendo, é mais importante que eu continue a viver.
Qual é então, meu querido irmão, o propósito da vida do cristão? O propósito, meus irmãos, da vida do cristão é a glória de Cristo na edificação do seu próximo em Cristo. Eu e você fomos chamados, queridos irmãos, para glorificarmos a Deus dando frutos, levando outras vidas à presença do Senhor Jesus Cristo. Esta é a razão do nosso viver. E veja, meu querido irmão e irmã, que foi por pensar assim, que o Senhor Jesus Cristo, aos 33 anos de idade, à beira da morte, Jesus pôde exclamar: está consumado, foi tudo realizado. E talvez alguém poderia dizer assim: tudo? Mas como tudo? Aos 33 anos de idade, tão jovem, coitado de Jesus, tão novinho que era ainda. E sabe, meus queridos irmãos, a razão da discrepância entre aquilo que o Senhor Jesus Cristo disse está consumado e aquilo que nós diríamos, ainda tão jovem, a razão desta discrepância, a razão desta diferença da forma de encarar, de reagir a essas circunstâncias, é que nós vivemos para os nossos próprios planos, irmãos. Nós vivemos para os nossos próprios planos. Como a gente detesta ver os planos da gente abortados, é ou não é, irmãos? A gente tem planos, a gente traça planos, e quando a gente tem que abortar, como a gente fica chateado. O que a gente gosta é aquilo que a gente costuma chamar de curso natural da vida. E o que é o curso natural da vida para nós? É que se nasça com saúde, saudável, que se cresça da mesma maneira, e aí vamos estudar, vamos trabalhar, vamos casar, vamos ter filhos, vamos educá-los, vamos desfrutar da vida, curtir os nossos netos, e morrer sem dor, morrer tranquilo, né? Depois de longos e bons anos vividos. É o ideal da vida, né? Como se dizia no passado, pelo menos, né? Diziam alguns, morrer como um passarinho. Eu não sei porquê, mas as pessoas diziam isso. Morreu como um passarinho. Isso é que a gente deseja. Morrer de uma forma muito tranquila. E quando isso não acontece, quando nós somos contrariados nesse processo, a gente lamenta. E aquele que não teme a Deus, que não entende os desígnios da palavra de Deus, chegam até mesmo a lamentar, a blasfemar. Perde-se um filho, perde-se uma mãe, perde-se uma pessoa que se ama. No curso da vida, muitas vezes ele é interrompido. E aí nós vamos percebendo que nós ainda não aprendemos. E parece, irmãos, que a gente jamais vai aprender a conviver com a grande consequência do pecado, que é a morte. E aí, a bem da verdade, segundo os fatos bíblicos, segundo a própria palavra de Deus, presta atenção, irmãos, nós não podemos tomar a vida como garantia. Basta cada dia o seu mal. Nós não sabemos do dia de amanhã. A vida, irmãos, não é um direito nosso. A vida, ela é pura graça de Deus. E por quê? Porque já pesa sobre o ser humano a justa condenação pelo pecado. A vida, irmãos, ela não é um direito. O pecado, ele nos detonou. E cada segundo de vida que nós vivemos, nós o vivemos por pura graça de Deus. Ah, mas como a gente racionaliza, não é, irmãos? Já que eu vou ter que morrer, que seja bem no futuro, com margem de tempo suficiente para eu realizar todos os meus sonhos, até que eu canse de viver, e quando eu cansar de viver, eu quero morrer assim sem dor, eu quero me deitar e morrer. Estou na presença do Senhor. E não é assim que lá no fundo eu e você, todos nós, queridos, a gente acaba concebendo a vida dessa forma, como nós nos tornamos escravos, irmãos, desta realidade de tudo isso.
Irmãos, os sonhos das pessoas muitas vezes são bons, outras vezes nem tanto. Mas o que nós precisamos entender, o que nós precisamos colocar na nossa mente, no nosso coração, é que o pecado, o nosso pecado, ele nos afetou. E a morte, ela é a grande realidade. E por isso, irmãos, a vida, ela não pode ser tomada por nós como garantia, como direito. Ela é fruto da graça de Deus. Se Deus nos der graça, nós estaremos vivos até o final deste dia, amanhã e até quando Ele quiser. Irmãos, eu e você, nós podemos viver a nossa vida do jeito que a gente quiser, fazermos aquilo que nós quisermos, mas saiba, vai chegar a hora em que nós iremos morrer e que nós teremos que nos defrontar com Deus. Esta é a verdade. Esta é a pura verdade. O fato, meus irmãos, é que prontos ou não, a morte ela vai nos alcançar. Gradualmente, você ficando enfermo, vai definhando e até que você parte. Ou repentinamente um infarto fulminante, um acidente, como um passarinho ou de forma brutal. Isto vai acontecer. E no dia, queridos, que a morte chegar, independentemente dos anos vividos, se eles foram longos, se eles foram breves, não importa. Eis a pergunta inevitável para todos nós. Será que eu terminei o que Deus queria que eu fizesse? Será que eu terminei aquilo que Deus queria que eu fizesse? Ou será que eu vivi de acordo com os meus desejos, de acordo com as minhas regras, dando apenas quando muito, rápida, desapaixonadamente e relutante atenção a Deus? Quanta gente está vivendo assim? Quanta gente? Sim, claro, todos nós esperamos que quando este momento chegar, nós possamos dizer: eu fiz o que Deus queria que eu fizesse. E nós não podemos nos esquecer da palavra de Jesus, que nós erramos por não conhecermos as Escrituras, a palavra de Deus. Nós erramos. Então, quanto mais nós conhecermos a palavra de Deus, quanto mais nós praticarmos a palavra de Deus, tanto menos nós erraremos. Quanto mais nós conhecermos a verdade de Deus registrada na sua santa palavra, e quanto mais nós praticarmos esta palavra, dando menos ouvido ao nosso coração, menos nós erraremos, irmãos. Menos nós erraremos. E veja que, mesmo buscando conhecer, mesmo buscando praticar a palavra de Deus, nós ainda erraremos. Nós sabemos, à luz da revelação das Sagradas Escrituras, que somente o Senhor Jesus Cristo, apesar de todas as nossas tentativas, queridos, somente o Senhor Jesus Cristo pode dizer de forma verdadeira que fez absolutamente tudo aquilo que Ele veio para fazer. Como é importante a gente ter em mente, irmãos, que não são tantos os anos vividos. Poderá que a sua vida lá para trás você tenha vivido longe de Deus, que você tenha pecado, que você tenha praticado absurdos. Então não são tantos os anos vividos. A gente precisa ter isso em mente, mas são os anos vividos para a glória de Deus. E nós estamos aqui hoje para glorificar e bendizer esse Deus. E nós temos que viver esses nossos dias, até que o Senhor nos chame, para a honra e glória do Senhor. Então, quanto mais nós conhecermos a palavra, eu vi aqui o nosso irmão Laerte te chamando para vir para a escola bíblica, para vir para o culto de oração. A palavra de Deus diz que o crente tem prazer em estar na casa de Deus, querido. O crente tem prazer.
Quanto mais você conhecer a palavra de Deus, quanto mais você praticar a palavra de Deus, menos você errará. E aí a gente olha para Jesus, e a gente vê que Jesus viveu até os 30 anos, e dos 30 aos 33 anos, Jesus exerceu o seu ministério. E aos 33 anos, dando o penúltimo brado antes de morrer, ele disse: terminei, está consumado. Ele havia cumprido todas as suas responsabilidades ao pé da letra. E embora Jesus tivesse encerrado de forma tão abrupta, de forma tão traumática, os seus dias na terra, irmão, a palavra de Deus nos mostra que Jesus Cristo morreu satisfeito, que Jesus Cristo morreu feliz, satisfeito e feliz em saber que o propósito da sua vida havia sido cumprido com sucesso. Apesar de morrer tão jovem, apesar de morrer de uma forma tão terrível, tão cruel, tão dolorosa, Jesus morreu feliz, Jesus morreu satisfeito. E por quê? Olha comigo lá, Hebreus capítulo 2, versículo 2, a parte B do versículo. Olha só o que Hebreus capítulo 2, versículo 2, parte B nos diz: que por causa da alegria que o esperava, ou seja, a comunhão com o Pai no céu, por causa da alegria que o esperava, ele, Jesus, suportou a cruz, sem se importar com a vergonha. Olha o que o profeta Isaías, capítulo 53, versículos 11, ele vai nos dizer. Isaías 53, versos 11, diz assim: quando ele vir tudo o que resultar da sua angústia, ou seja, quando ele olhar e ver o resultado de todo o seu sofrimento na cruz, olha o que o texto diz: ficará satisfeito. E por causa de tudo que meu servo justo passou, diz Isaías, ele fará que muitos sejam considerados justos, pois ele levará sobre si o pecado deles. O que Jesus nos ensina, meus queridos irmãos, é que é possível morrer novo, que é possível morrer de uma forma feia, terrível, dolorosa, mas é possível morrer satisfeito, é possível morrer feliz, se você estiver certo de que você está fazendo e de que você fez aquilo para que você veio ao mundo, a glória de Cristo na edificação do outro em Cristo Jesus. E foi deste contentamento, foi desta alegria que o Senhor Jesus Cristo desfrutava, por ele saber que depois dele suportar aquilo que ele suportou na cruz, depois ele ressuscitar e ir ao céu, ele gozaria de novo e para sempre da eterna alegria da comunhão com Deus. Foi deste contentamento, por saber que valeria a pena a comunhão com Deus, que valeria a pena aquela angústia, que brota esta palavra de Jesus na cruz: está consumado. Está consumado. A penúltima palavra dita lá na cruz do Calvário. Palavra esta, meus queridos irmãos, que significa que está, que permanece e que estará para sempre consumado. Nada voltará atrás ou mudará o seu efeito. É uma obra, portanto, de relevância eterna. Agora veja que esta expressão de Jesus, está consumado, irmãos, ela vem de uma única palavra no grego, porque é a língua que foi escrita, né? A palavra de Deus, hebraico, grego e aramaico. E esta palavra, está consumado, ela vem de uma única palavra do grego, e a palavra é tetelestai, que significa terminar, completar, realizar. E este verbo, irmãos, tetelestai, ele possuía várias formas de uso no mundo grego e também nos dias do Senhor Jesus Cristo. Para que você tenha uma ideia, naqueles
no mundo grego e nos dias de Jesus, os escravos, eles usavam este verbo sempre que eles terminavam algum trabalho, e eles levavam o fato ao conhecimento do seu senhor, e aquele servo então dizia tetelestai, terminei a tarefa que me foi dada, terminei no tempo que me foi exigido. E quando o senhor ouvia aquele escravo, ouvia dos lábios daquele escravo, tetelestai, ele sabia que tudo havia sido feito como ele havia ordenado e no tempo que ele havia determinado. Mas também usava aquelas palavras, meus queridos irmãos, os sacerdotes gregos. Então, quando os gregos iam adorar os seus deuses e eles levavam uma oferta até o sacerdote ele examinava aquela oferta para se certificar que aquela oferta era aceitável, então ele dizia tetelestai, a oferta é pura. Mas também usava esta mesma palavra os artistas, os artesãos. Então, quando eles terminavam a sua obra, eles davam um passo atrás e exclamavam, tetelestai, está pronto, com aquele ar de regozijo, admirando a obra que ele havia feito. Mas usava-se também, naquela época, um outro grupo de pessoas, que eram os mercadores, aqueles que vendiam as suas mercadorias a prazos. E quando uma pessoa comprava uma mercadoria a prazo, ela ia pagando as mensalidades, e quando chegava na última mensalidade, ela recebia uma espécie de certificado carimbado tetelestai, que dizia quitado, tudo pago, sem dívida. Oh, irmãos, e foi isso que Jesus Cristo bradou lá da cruz. Foi isso que ele bradou lá da cruz. Jesus disse como um servo, tetelestai, completei aquilo que eu vim para fazer no prazo que Deus me deu. Jesus disse, tetelestai, o meu sacrifício foi perfeito. Jesus disse, está consumado, como diria um grande artesão, dizendo, está pronto. E olha que obra linda. Jesus disse, tetelestai, como diria os mercadores, está pago, está quitado, não há mais dívida. É isto que Jesus bradou na cruz naquele momento. Agora, esta palavra, este verbo, ele possui um sujeito oculto, e ele não nos diz o que, de forma específica, foi terminado, o que foi completado, né? O que foi pago. E embora este verbo ele tenha um sujeito oculto, a palavra de Deus, ela nos mostra o que foi terminado. Então Jesus está ali na cruz, Jesus está sendo crucificado, e aí Jesus brada lá em alta voz, e de repente, no meio daquela multidão, muitas pessoas ali, naquele momento de crucificação, alguém poderia, de repente, um grego que entendia o significado deste verbo, poderia dizer, tetelestai o quê? Que obra ele fez? Que sacrifício ele pagou? Que oferta pura ele ofereceu? E aí a palavra de Deus, ela vai nos mostrar, ela vai nos declarar nos evangelhos, ela vai nos deixar claro aquilo que Jesus realizou e aquilo que ele pagou na cruz. Então, quando Jesus pronunciou lá na cruz, tetelestai, João 19:30, está consumado, e veja, Jesus naquele momento, ele disse em alta voz, olha lá Mateus 27:50, Marcos 15:37, está registrado que Jesus disse isto bem alto, todos puderam ouvir. Jesus quis que o mundo todo ao seu redor ali pudesse ouvir aquela palavra especial. Está consumado, está pago, tudo foi feito conforme o planejado, de forma bela, perfeita, irretocável. E aí vem a pergunta: o que foi consumado? O que foi consumado? 3 coisas, irmãos. Primeiro, a consumação do sofrimento de Jesus Cristo. Quando Jesus brada, está consumado,
Ele estava dizendo: encerra-se aqui o meu sofrimento. Que sofrimento? O mesmo sofrimento profetizado pelo profeta Isaías, que disse que Jesus nasceria para sofrer, que seria através das suas pisaduras, através dos seus sofrimentos, que nós seríamos sarados. Acompanha comigo aí Isaías 53. Olha o que diz a palavra de Deus, Isaías 53, versos 2 ao verso 5. A palavra de Deus nos diz assim, irmãos: o meu servo cresceu em sua presença, como tenro broto verde, como raiz em terra seca. Não havia nada de belo nem majestoso em sua aparência, nada que nos atraísse. Foi desprezado e rejeitado, homem de dores, que conhece o sofrimento mais profundo. Temos as costas para ele e desviamos o olhar. Ele foi desprezado e não nos importamos. Apesar disso, foram as nossas enfermidades que ele tomou sobre si, e foram as nossas doenças que pesaram sobre ele. Pensamos que o seu sofrimento era castigo de Deus, castigo por sua culpa, mas ele foi ferido por causa da nossa rebeldia e esmagado por causa dos nossos pecados. Sofreu o castigo para que fôssemos restaurados e recebeu o açoite para que fôssemos curados. Mas agora está terminado. Jesus nos diz, irmãos, com esta palavra, que todo sofrimento tem limite, até o dele. E porque o dele teve limite, o seu e o meu também tem. Felizmente, o sofrimento de Jesus havia chegado ao fim. Irmãos, a garantia que nós crentes, nós temos em Jesus, é que assim como ele venceu este mundo, nós também venceremos. João 16:33 nos diz isso, irmãos. Assim como Jesus venceu este mundo, nós também venceremos. Independente daquilo que nós estamos enfrentando, independente daquilo que nós iremos enfrentar na vida, em Cristo um dia todo o nosso sofrimento, irmãos, também terminará. Também terminará. E eu nem conheço a história de ninguém aqui, mas a palavra de Deus é tão clara aos nossos corações, né? O cônjuge que foi abandonado, seja pelo seu esposo, seja pela sua esposa, um dia vai poder dizer: está terminado. Um filho que tanto sofreu ou que sofre num lar desajustado, de pais separados, um dia vai poder dizer: está terminado. Uma pessoa que foi abusada ao longo da vida ou na infância e que carrega as marcas por toda a vida, um dia vai poder dizer: está terminado. Quem está doente, e ainda que seja uma doença grave, quem está cansado, angustiado, perseguido, sofredor, um dia também poderá dizer: está terminado, tetelestai. O importante, irmãos, é suportarmos tudo com a firme convicção de que o sofrimento é parte do plano divino e terá fim. E terá fim. Jesus sabia disso. E nós também devemos saber. Nós temos lutas, nós temos dificuldades, nós temos conflitos, mas se em graça, se perseverarmos em graça, irmãos, nós poderemos dizer que modelamos para aqueles que estão ao nosso redor como é que se enfrenta a aflição, sofrer, o conflito em Cristo Jesus. Em Cristo Jesus, queridos, tudo vai terminar. Tenha isto em mente. O resultado, irmãos, do nosso sofrimento, ele vai produzir em nós regozijo, porque as pessoas vão poder ver em nós que apesar do sofrer, que apesar da luta, nós cremos em Jesus, nós cremos em Deus, nós cremos na sua palavra,
e nós praticamos a sua palavra. Veja, irmãos, que o resultado que o sofrimento de Cristo produziu, quando ele nos ofereceu a salvação, deu a Jesus alegria e o encorajou a perseverar. Irmão, deve ser assim comigo, deve ser assim também com você. Olha só o que diz a palavra de Deus para mim e para você nesta noite, Hebreus capítulo 12, versos 1 ao verso 3. A palavra de Deus em Hebreus 12, de 1 a 3, diz assim: portanto, também nós, uma vez que estamos rodeados por tão grande nuvem de testemunha, livremo-nos de tudo que nos atrapalha e do pecado que nos envolve, corramos com perseverança a corrida que nos é proposta, tendo os olhos fixos em Jesus, autor e consumador da fé. Jesus, pela alegria que lhe fora proposta, suportou a cruz, desprezando a vergonha, e assentou-se à direita do trono de Deus. Pensem bem naquele que suportou tal oposição dos pecadores contra si mesmo, para que vocês não se cansem, para que vocês não se desanimem. Consumação do sofrimento. Ao exclamar na cruz, está consumado, Jesus disse que o seu sofrimento chegava ao fim e que o nosso um dia em Cristo Jesus também chegará ao fim. Segunda realidade, segunda verdade é a consumação do sacrifício de Jesus Cristo. Veja que a lei judaica, ela requeria sacrifícios constantes de animais, para que o pecado do povo ele fosse então perdoados. Havia ali uma interminável corrente de sacrifício, os quais purificavam o povo de forma cerimonial, mas anualmente. Anualmente. E todos os judeus sabiam que o sangue do animal, ele não poderia substituir o ser humano. E aqueles que morriam na fé de que haveria um último pagamento a ser feito pelos seus pecados, até que Jesus Cristo veio. E olha lá para Hebreus capítulo 9. Hebreus capítulo 9 nos mostra que Jesus, ele se fez maldição em nosso lugar, que ele morreu como sacrifício pelos nossos pecados. Esse texto é importante, irmãos. Hebreus capítulo 9, versos 11 ao verso 15, diz assim a palavra de Deus: Cristo se tornou o sumo sacerdote de todos os benefícios agora presente. Cristo entrou naquele tabernáculo maior e mais perfeito no céu, que não foi feito por mãos humanas, nem faz parte deste mundo criado, com o seu próprio sangue, e não com o sangue de bodes e bezerros. Cristo entrou no lugar santíssimo de uma vez por todas e garantiu redenção eterna. Se, portanto, o sangue de bodes e bezerros e as cinzas de uma novilha purificavam o corpo de quem estava cerimonialmente impuro, imaginem como o sangue de Cristo purificará a nossa consciência das obras mortas, para que adoremos o Deus vivo, pois pelo poder do Espírito eterno, Cristo ofereceu a si mesmo a Deus como sacrifício perfeito. Por isto ele é o mediador da nova aliança, para que todos os que são chamados recebam a herança eterna que foi prometida, porque Cristo morreu para libertá-lo do castigo dos pecados que haviam cometido debaixo da primeira aliança. Ou seja, os judeus ofereciam os animais em sacrifícios, mas certos de que um dia um sacrifício superior seria oferecido. E, portanto, tudo aquilo que eles fizeram durante o Antigo Testamento, eles fizeram como sombra, com fé e esperança no grande sacrifício que chegaria e que chegou. Jesus Cristo, o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Por isso, meus irmãos, quando Jesus, ele está para dar o seu último brado, para dar o seu último suspiro de vida, ele diz: está consumado, de uma vez por todas, está consumado.
pecado, meus queridos irmãos, não está mais sobre o crente. Eles foram lançados na cruz em Cristo Jesus. Existe sim pecado no crente, mas não sobre o crente. A nossa velha natureza, irmãos, ela ainda nos inclina para o pecado e tantas vezes nos faz cair, ainda hoje. Mas nós somos aceitos por Deus, pelos méritos de Cristo, e em Cristo, irmãos, nós temos ficha limpa, querido. As nossas culpas, as nossas transgressões, elas foram pagas, quitadas. Então, quando lá no Antigo Testamento, lá no dia da expiação, o sumo sacerdote, ele colocava ali a mão sobre aquele cordeiro, sobre aquele bode, sobre o bezerro, e ele confessava sobre ele ali o pecado da nação, né? O pecado do povo, ele era figuradamente, legalmente transferido para aquele bicho, para aquele animal, sem defeito. E aí então aquele animal ele era solto no deserto para nunca mais ser visto. Levítico 16 diz isso. Ele era solto no deserto para nunca mais ser visto, como que dizendo, Deus nunca mais olhará para os seus pecados. E aí então outro animal, ele era sacrificado, seu sangue aspergido sobre o altar para que um preço fosse pago diante de Deus, e a oferta pudesse dessa forma aplacar a ofensa do pecado, e aqueles gestos simbolizavam o que Deus faria de uma vez por todas em Jesus Cristo, para que dos nossos pecados, irmãos, Deus já não se lembrasse mais. Hebreus capítulo 10, versos 17, olha aí a palavra de Deus, e acrescenta o quê? Após dizer que teríamos o Espírito, como ele diz no verso 16, que a lei de Deus estaria gravada nos nossos corações, e que foi isso que o sacrifício do Senhor Jesus Cristo comprou para o crente, e acrescenta que além do Espírito, nunca mais me lembrarei dos seus pecados e os seus atos de desobediência. Aonde os pecados foram perdoados, já não há necessidade de oferecer mais sacrifício. Jesus cumpriu este propósito na cruz. E é por isso que ele pode dizer, está consumado, está pago, está quitado. E agora, meus irmãos, nós temos o Espírito de poder para vencer o pecado. Agora nós temos o perdão de Deus para os nossos pecados. É a consumação do sacrifício. O sacrifício foi feito de uma vez por todas. E a terceira realidade é a derrota de Satanás. O sexto brado de Jesus na cruz, tetelestai, está consumado, também significa que a semente da mulher, Cristo Jesus, havia triunfado sobre a serpente, pisando-a na cabeça, como Gênesis capítulo 3, verso 15 profetiza. E aí nós precisamos nos lembrar, queridos irmãos, que momentos antes de Jesus encarar a crucificação, o próprio Senhor Jesus pronuncia a sentença sobre Satanás, quando ele lá em João capítulo 12, verso 31, ele diz, chegou o momento de ser julgado este mundo e agora o seu príncipe Satanás será expulso. Na cruz, Jesus pôde bradar, está consumado, porque ali, irmãos, naquele momento, encerrava-se o sofrimento. Naquele ponto, pagava-se o nosso débito. Naquele ponto, derrotava-se Satanás, o grande adversário. Olha o que o apóstolo Paulo vai nos dizer lá em Colossenses capítulo 2. Olha a palavra de Deus ao nosso coração. Colossenses capítulo 2, a partir dos versos 13 até o 15. Vocês estavam mortos por causa dos seus pecados e da incircuncisão da sua natureza humana. Então Deus lhe deu vida com Cristo, pois perdoou todos os nossos pecados. Ele cancelou o registro de acusação contra nós, removendo-o e pregando-o na cruz. Desse modo,
desarmou os governantes e as autoridades espirituais, ou seja, Satanás e os seus demônios, e os envergonhou publicamente ao vencê-lo na cruz. O próprio Senhor Jesus disse, queridos, que ele entrou na casa e amarrou o valente. O próprio Senhor Jesus disse que ele viu Satanás ser jogado no abismo. João capítulo 12 diz que ele foi expulso. Colossenses capítulo 2 diz que ele foi envergonhado publicamente. Então, quando Jesus Cristo, lá na cruz, quando Jesus ele brada dizendo, está consumado, Jesus está declarando e dizendo, você, Satanás, está derrotado. Você está derrotado. E graças a esta vitória de Cristo sobre Satanás na cruz, o Senhor nos mudou de reino. Olha só Colossenses 1,13, ele, Cristo, nos libertou do império das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor. Nós, queridos irmãos, nós já desfrutamos do reino de Deus neste mundo de alguma forma. E nós desfrutaremos em plenitude quando Jesus Cristo voltar. Ainda nós lutamos contra as ciladas, contra as artimanhas de Satanás. Mas o resultado desta luta já está definido. Não há dúvida quanto ao seu desfecho. Em Cristo nós somos mais do que vencedores, irmãos. Mais forte é aquele que está em nós do que aquele que está no mundo. Por meio do Senhor Jesus Cristo, nós temos plena condição de resistir ao diabo e vê-lo fugir de nós. Ô irmão, confessa hoje, agora, os teus pecados ao Senhor e receba de Deus, por meio do sacrifício de Jesus, a quitação do seu débito diante do soberano do universo, único e verdadeiro Deus. Coloque o seu pecado diante de você, na sua mente. Se preciso for, escreva aí num pedacinho de papel. Confesse-os em nome do Senhor Jesus Cristo. E depois você pode colocar assim em seguida: quitado, pago, consumado. Cristo pagou pelos nossos pecados. E é interessante que quando a gente olha para as leis de Deus, os 10 mandamentos, a gente já começa falhando já no primeiro mandamento, porque não amar a Deus acima de todas as coisas já é terrível, irmãos. Mas em Cristo Jesus, Ele hoje nos dá a oportunidade para que a nossa vida seja transformada, seja diferente. Oh, querido, um aborto é um pecado terrível, mas em Cristo Jesus quitado. Oh, irmãos, uma perversão sexual, uma fornicação, é lamentável, terrível, mas em Cristo Jesus quitado. Uma traição, oh, quanto sofrer, mas em Jesus Cristo quitado. Ganância, egoísmo, maledicência, intriga, idolatria, feitiçaria, consulta aos mortos, tudo com arrependimento e fé em Jesus Cristo, quitado, tudo pago. E se de repente tem algo que eu nem citei e você é transgressor, adicione esta lista e confesse-o ao Senhor, confesse-o a Deus, e por Cristo Jesus, escreva quitado, pago. O importante, meu irmão, minha irmã, é você colocar o seu pecado, a sua vida, na perspectiva da cruz. Confesse a Deus em nome de Jesus e considere-se perdoado diante de Deus. E irmão, sem essa de você dizer, eu não consigo me perdoar. Quanta gente assim. Eu não consigo me perdoar. Já ouvi muito isso. Mas tem muita gente confundindo perdão com vergonha. Mas também a vergonha é resolvida diante de Cristo Jesus. Diante do Senhor.
arrependa-se, dê nome ao seu pecado, diga dele a Deus, peça perdão, e aí você vai ter o selo tetelestai, está consumado, Cristo pagou o meu e o seu pecado. Ô irmão, como o pecado escraviza o ser humano, como o pecado ele escraviza alguém. Você pode viver anos e anos na sua vida escondendo o seu pecado, se agarrando a ele com medo que os outros descubram, ou até mesmo escravo de quem conhece o seu pecado, com medo de que ele te entregue. Ou talvez você possa dizer, não, o meu pecado só eu sei, ninguém sabe, só eu e Deus. É mesmo? E o inimigo da sua alma, o grande acusador, o diabo, irmãos, ele é o bastante para escravizar a tua consciência, para tirar o teu sossego, para roubar o teu sono, mas em Cristo Jesus, Cristo venceu o diabo, Cristo venceu o teu pecado, Cristo se entregou como oferta pura, como sacrifício perfeito. Então hoje, se é o teu caso, Jesus Cristo quer te libertar do pecado e do peso da consciência pecaminosa, arrependida, culpada. Jogue tudo isso na cruz, jogue tudo isso na conta do Senhor Jesus Cristo, e desta forma você estará glorificando a Deus, a Jesus, como seu único Senhor e Salvador, e salvará a sua alma. Faça isto. Poderá até ser, querido, que você tenha que pagar pelas consequências do seu pecado. Nós precisamos entender que Deus não prometeu nos livrar delas, mas confessando o nosso pecado diante de Deus, em nome de Jesus Cristo, com certeza a partir daí a gente pode desfrutar do gozo eterno do céu, a partir de então. E teremos o Espírito de Deus para nos dar poder, e aí você poderá reconstruir e restituir o que o pecado destruiu e roubou de você, refazer todas as coisas. Jesus bradou da cruz, queridos, que os pecados daqueles que creem nele foram perdoados. Então confesse diante de Deus em nome de Jesus, e viva em novidade de vida. Veja que Jesus bradou lá da cruz, que o sofrimento do crente terá fim. Por isso persevere e aguarde com alegria o glorioso dia do Senhor. Jesus bradou lá na cruz, queridos, que Satanás foi derrotado e, portanto, ele não tem mais poder para subjugar o crente. Resista-o e você vai ver ele fugir de você. Siga em frente, siga com fé, siga com esperança, siga com amor, cumprindo a vocação de Deus para a sua vida, queridos. E aí, quando a hora da morte chegar, e cedo ou tarde ela chegará, seja de que forma for, ela virá. Esteja pronto, preparado, para dizer como disse o nosso Salvador: está consumado. Terminei, cumpri, vencei, conquistei, tetelestai. O apóstolo Paulo entendeu perfeitamente isto. O apóstolo Paulo, face à morte, poucos dias antes de morrer, olha o que o apóstolo Paulo escreve lá em 2 Timóteo capítulo 4. 2 Timóteo capítulo 4, a partir dos versos 6 até o verso 8, ele diz assim: quanto a mim, a minha vida já foi derramada como oferta para Deus. O tempo da minha morte se aproxima. Lutei o bom combate, terminei a corrida, permaneci fiel. Tetelestai, é o que Paulo está dizendo. Agora, o prêmio me espera, a coroa da justiça que o Senhor, o justo juiz, me dará no dia da sua volta. E o prêmio não será só para mim, mas para todos que com grande expectativa aguardam a vinda do Senhor. Oh, meu irmão, Jesus, antes de morrer, bradou: está consumado.
O apóstolo Paulo, antes de morrer, ele bradou: lutei o bom combate, terminei a corrida, permaneci fiel. E você? Que irá bradar quando este momento chegar? Esteja pronto e preparado, crendo confiantemente no Senhor Jesus Cristo. Eu gosto de uma ilustraçãozinha, eu quero encerrar com ela. E essa ilustração, ela conta, talvez você conheça, né? Ela conta sobre um trapezista. E esse trapezista, ele ia fazer uma exibição em uma cidade. Ele iria atravessar de um prédio ao outro por cima de um cabo de aço. Então ele vai para aquela cidade e ele contrata um ajudante para ajudá-lo a montar, preparar ali todas as coisas. E eles esticam aquele cabo de aço, e quando tudo estava pronto, aquele trapezista, ele olha para o seu ajudante e diz assim: olha, você acredita que eu vou e volto andando por cima desse cabo de aço? E o ajudante diz: acredito. E ele foi e voltou andando por cima do cabo de aço. E ele olha de novo para o ajudante e diz: você acredita que eu vou e volto andando por cima desse cabo de aço, empurrando um carrinho de mão, sabe aqueles carrinhos de pedreiro? Hã? E o ajudante disse: acredito. E ele foi e voltou empurrando aquele carrinho. E ele então olha novamente para aquele ajudante e disse: você acredita que eu vou e volto andando por esse cabo de aço, empurrando esse carrinho de mão com você sentado nele? E o ajudante disse: eu acredito. E ele disse: vamos. Ele: acreditar eu acredito, mas confiar não. Quanta gente acreditando em Deus, mas deixando de confiar, de entregar o seu coração, de entregar a sua vida incondicionalmente. Qual será o teu último brado? Feche teus olhos, queridos. Eu quero orar pela sua vida neste momento. Esta palavra de Deus, querido, ela falou profundamente ao meu coração. E eu creio que ela também falou profundamente ao teu coração. Querido Deus, nosso Pai Celestial, nos rendemos diante de Ti, Senhor, nesta hora, para nos humilharmos diante da Tua presença, Senhor, para confessar a nossa culpa, nosso pecado, a nossa vergonha, e Te agradecer, ó Deus, pela Tua fidelidade, Te agradecer, ó Deus, pelo Teu amor, Te agradecer por tão grande Salvador, por tão grande salvação, que verdadeiramente, ó Pai, nós não venhamos apenas a acreditar nestas palavras, mas confiar nestas palavras, e que estas palavras produzam vida no coração, fé no coração e na alma de todos os que aqui agora ouviram, Senhor. O Senhor conhece cada um. O Senhor conhece a realidade dos teus filhos. Que esta palavra os abençoe, que esta palavra os fortaleça, que estas palavras o reanime, Senhor. Eu entrego estes meus irmãos nas tuas mãos, porque eu sei, ó Pai, que nas tuas mãos eles estão seguros. Abençoa-os. É o que lhe peço em nome de Jesus, Pai. Amém. Meu irmão Laércio. Você foi abençoado? Amém. Deus abençoe, pastor. Está pago. Para a honra e glória do Senhor Jesus. Tem um filme, um ator, ele, no momento crucial da sua vida, ele vira para a esposa e fala assim: valeu a pena. A pena eu fiz valer a pena. Resgate do soldado Ryan, né? Ele vira para a esposa e fala assim: valeu a pena, eu fiz valer a pena, porque vidas, né, morreram, um batalhão inteiro morreu para que eu estivesse.
sobrevivesse. E aí ele viveu para aquilo, né? Para resgatar a honra daquele batalhão para ele. Nosso Senhor Jesus Cristo pagou realmente para nós. Nos resta viver uma vida que faça valer a pena. Para a honra e glória do seu nome. Amém? Queridos, eu gostaria que depois do culto, Júnior, Graça, as professoras das crianças, conversassem um pouco a respeito sobre EBD. Se irá existir ou se não vai ter. EBF. Quero que vocês conversem a respeito disso. O Júnior estou chamando o Júnior também porque ele tem uma promessa de um pastor, não é isso? Um irmão que vai fornecer alguma coisa. Então, quero que os irmãos conversem se vai ter. Nós vamos ter, ok? Quero agradecer a todos que vieram e eu quero agora, no fechamento do culto, fazer um desafio para toda a igreja. Nossos cultos têm começado às 18 horas. Não é 18h15, não é 18h20. Então, olha, muda o teu horário. Muda um pouco o teu horário de estar na casa de Deus. 18 horas é para você estar aqui dentro. Porque Deus já está te esperando nesse momento. A partir das 18 horas, bem antes, Deus já está contigo, mas a partir desse momento Ele está aqui. Temos vendo os irmãos chegado depois do início do culto. Legal? Muito bem. Quero também que todos orem, nós temos orado pelos nossos enfermos, né? E quero fazer menção à irmã Eliane e o Adriel, que estão no final da recuperação lá, eles mandaram um recado que estão bem, né? Essa enfermidade que está pegando todo mundo aí, pegou eles também, e eles estão no final do tratamento. Então, eu espero que talvez no próximo domingo eles estejam conosco. Amém, igreja? Quero agradecer ao pastor Pedro mais uma vez, a esposa, que de prontidão aceitou o nosso convite para estar nesta noite orando ao Senhor. E quero dizer que nós vamos voltar aos primórdios. Depois, quando o grupo de louvor vier aqui, estiver cantando, encerrando o hino agora, eu vou convidar o pastor Pedro para estar despedindo a igreja comigo à porta lá. Tá bom? Deus abençoe a todos. Tenha uma semana realmente abençoadíssima em nome do Senhor Jesus. Glória a Deus. Peço que a igreja se coloque de pé. Vamos encerrar de culto. Como já foi falado aqui, devemos confiar no nosso Deus. Ele é soberano, Ele é poderoso, Ele é um Deus que nunca falha, Ele é um Deus bondoso. Como fizemos no começo do culto, vamos declarar novamente que vamos cantar a bondade do nosso Deus. Nunca falha, todos os dias eu estou em tuas mãos, desde quando me levanto até eu me deitar, eu cantarei a bondade de Deus. És fiel em todo tempo, em todo tempo tu és tão bom, com todo fôlego que tem, eu cantarei a bondade de Deus. Tua doce voz que me guia em meio ao fogo, na escuridão, tua presença me conforta. Eu sei que és meu Pai, que amigo és, vivo na
és fiel. És fiel em todo tempo. Em todo tempo tu és tão bom. Com todo fôlego que tens, eu cantarei a bondade de Deus. Declare que Ele é fiel. És fiel em todo tempo. Em todo tempo tu és tão bom. Com todo fôlego que tens, eu cantarei a bondade de Tua bondade me seguirá, Senhor. Tua bondade me seguirá, Senhor. Entrego a Ti, Te dou o meu ser, entrego tudo a Ti. Tua bondade me seguirá, Senhor. Tua bondade me seguirá, Senhor. És fiel em todo tempo. Em todo tempo tu és tão bom. Com todo fôlego que tens, eu cantarei a bondade de Deus. És fiel em todo tempo. Todo tempo tu és tão bom. Com todo fôlego que tenho, eu cantarei a bondade de Deus. Eu cantarei a bondade de Deus. Eu cantarei a bondade de Deus. Vá em paz, igreja. Uma ótima semana a todos. Tua bondade me seguirá, Senhor. Tua bondade me seguirá, Senhor. Entrego a Ti, Te dou o meu ser, entrego tudo a Ti. Tua bondade me seguirá, Senhor. És fiel em todo tempo. Em todo tempo tu és tão